Olá a todos, hoje finalmente nós vamos falar do Edmund Burke, depois de vários milhares de pedidos, se não me engano umas 5, 6 pessoas, a gente vai falar desse autor aqui. Eu separei um material, então só lembrando, né, deixando bem claro para você, isso aqui é só uma síntese do autor, aprofundar-se nele seria necessário da minha parte se dedicar muito mais e da sua também, então ler as obras do autor de uma maneira muito detalhada. Aqui eu só vou passar um esboço das ideias dele, para a gente ter uma compreensão pelo menos básica, porque aqui na internet você tem muito pouco material em termos de vídeo. Eu achei um aqui, gostaria que vocês, por exemplo, assistissem. Quem não assistiu esse vídeo ainda, ó, lançamento do livro de Edmund Burke, Redescobrindo um Gênio, uma obra. Infelizmente eu não consigo comprar essa obra ainda, tá? Mas eu assisti essa palestra ao vivo e nem sabia que tinha aqui na internet, mas foi disponibilizado aqui pela Realizações, que é a editora, tá? Então, isso aqui já vai ser um puta de um acréscimo para você assistir essa palestra. Eu vou, inclusive, preparei um resuminho do que foi dito aqui na palestra, bem brevemente, mas você pode assistir aqui na íntegra e ter aí as informações de uma maneira mais detalhada, tá? No entanto, eu vou passar um outro material que tem mais a ver com as ideias do Edmund Burke. Aqui ele fala do, por exemplo, aqui são os editores, né? Você tem aí a Márcia Xavier Brito, Christian, participação ao vivo também da esposa do Russell Kirk, se não me engano, acho que é isso mesmo, né? E do Jeffrey Nelson e do Alex Catarino. Então acompanha aí, vai ser bem interessante, tá? Bom, no caso do resumo que a gente vai fazer inicialmente, eu preparei, como costumamente faço, um panorama aqui das ideias do autor, tá? Então preparei esse aqui do Edmund Burke, com uma coisa meio underground assim, né? Mas ficou legal. Isso aqui eu tirei de alguns livros que eu tenho aqui a respeito do autor, tá? Então a gente vai falar aqui, primeiramente do resumo que eu preparei referente aí à palestra das Realizações. O autor, ele vai falar na perspectiva dele como um caleidoscópio conservador. Isso é muito importante para você entender do Burke. Mas vamos começar basicamente aqui introduzindo algumas ideias biográficas, né, dele. Então, olha só, o Edmund Burke, isso aqui tá a pintura de Edmund Burke, mas não é essa foto, tá? Eu troquei a foto aqui porque eu deixei no negativo e tive que fazer algumas adaptações. Então, o nascimento dele, mas esse aqui obviamente é o Edmund Burke, certo? Eu espero que seja. Eu ouvi as fotos aqui, mas é ele mesmo. O nascimento dele foi em 12 de janeiro de 1729, em Dublin, no Reino da Irlanda, ok? E morreu em 9 de julho de 1797, com 68 anos. Então ele é irlandês, essa não é a bandeira da Irlanda, não tem rosa na bandeira da Irlanda, isso aqui é só negativo, calma. E ele foi um filósofo, advogado, cientista político. Aqui eu peguei da internet, então não tem todas as informações, mas o básico você tem. A tradição dele, obviamente, é conservadora, tá ok? Esse aqui é o Edmund Burke. Então, o autor lá da Realizações vai trabalhar muito essa ideia da questão do caleidoscópio. Por quê? Porque ele tem, o autor, o Edmund Burke, vários pontos de vista que não o colocam como um dogmatista ou como alguém que segue uma prescrição de gabinete vinculada ao que nós poderíamos chamar aí apenas de uma ideologia. Na verdade, a ideia do conservadorismo via Edmund Burke, colocando-o aqui, de certo modo, como o pai do conservadorismo inglês, nós podemos entender que o que ele seguia era uma contingência, uma avaliação efetiva do contexto político para a ação. E nunca, de maneira alguma, fazer uma ação a priori dada à razão de determinados ideólogos, como a bela crítica que ele faz à Revolução Francesa. Vocês vão ver que é bem interessante. Então, se a gente pensar esse assunto, nós vamos chegar à conclusão que existem muitas ideias de conservadorismo. E isso nos faz perguntar efetivamente o que é o conservadorismo, se é que a gente pode realmente determiná-lo de maneira assim efetiva. Mas a verdade é que o conservadorismo ele não é, como nós já colocamos aqui, uma ideologia. O conservadorismo ele é um princípio que gera outros princípios. Tá? A gente sempre leva em consideração esse aspecto de que algo tem uma substância e que essa substância emana outras apreensões que nós podemos colocar aí como princípios.
que vão nos fazendo entender o que é aquilo. Tá? Conservadorismo, obviamente, é isso. Ele é um mero reconhecimento do que é real em vista de se buscar o mal menor. Acho que esse é um dos pontos principais que eu poderia colocar aqui. Né? Que o conservadorismo ele é mero reconhecimento e não uma criação que é feita do nada, colocada ali no gabinete lá do grande racionalista. E tendo a apreensão dessa ideia, o próprio Burke, eu suponho, né, mas eu até penso isso, que ele acreditava que o único revolucionário realmente autêntico é Deus. Já que o Burke era protestante, ele tinha esse viés também, né, de vincular ali a sua prescrição a dogmas vinculados à igreja. Então, se nós fôssemos pensar em um verdadeiro revolucionário, um revolucionário de fato autêntico, só Deus. E por que eu estou dizendo isso? Simples. Porque, na verdade, somente Deus cria as coisas do nada. Vide ex nihilo, né? Que é a doutrina cristã, basicamente católica também. Então. Quer dizer, tudo que nós temos no mundo, ou que é criado no mundo, depende de uma tradição. Depende de um caminho longo e não pode ser separado do passado. O presente não pode se abster dos ensinos, das riquezas, da sua própria herança para fazer algo futuro. Mais ou menos essa era a ideia de Burke. Agora Deus, bom, Deus sendo eterno, ele cria do nada, beleza, mas o resto, tanto isso é verdade que nós podemos assim compreender que todo revolucionário tem um sentimento egolátrico dentro de si, que no fundo o que ele quer é ser Deus. Né? Ele quer ser um Deus aqui na Terra para modelá-la ou modelar a sociedade de acordo com sua imagem e semelhança, com a imagem e semelhança das suas ideias. É uma coisa muito paradisíaca, se a gente for pensar bem, no que se refere ao Éden, o pecado original, que o Edmund Burke faz uma certa vinculação. Mas isso é uma questão religiosa dele. Né? Você não precisa ser religioso para ser conservador. Isso é um ponto fundamental de se compreender. Tá? Então, o fato é que diante do pensamento político não se pode supor que o Burke fosse dogmaticamente conservador. Se é que a gente pode colocar um conservador como um ser absolutamente dogmático. Isso é fundamental fazer essa diferenciação. Né? Princípio é uma coisa, regra ou dogma é outra, tá certo? O Burke ele foi, sem dúvida, um dos pensadores mais importantes no século XIX. Ele serviu como modelo para variados intelectuais da época, né, desse período, porque você sabe, obviamente, eu estou mostrando a data que ele é do século XVIII. Porém, no século XIX, ele se tornou um pensador grandemente influente, tá? Para vários outros. E isso ocorre porque ele era um pensador muito flexível. Quer dizer, a flexibilidade de ação que ele tinha no viés político era por ocasião de uma postura que ele chamava de não preguiçosa. O que isso significa? Que para que você analise as coisas, os fatos, você não pode partir meramente de uma regra geral que encubra todas as variantes que ocorrem na realidade, que ocorrem na vida, a dinâmica do mundo. É impossível isso. O Michael Oakeshott vai colocar essa reflexão do Burke como um mar revolto. Tem um vídeo aqui sobre esse autor também, vocês podem assistir lá. É só um resuminho básico, mas é legal para entender. Então, quer dizer, a vida política, de certo modo, o comportamento do estadista tem que levar em conta de que política é como que um mar revolto. E a arte de governar necessita reconhecer as contingências e as coisas inesperadas que acontecem na vida. Então a melhor forma de governar é você estando ali inserido na ação. É aquela coisa do jogador de futebol, né? Se o cara tá lá com sangue quente jogando, ele tá naquele contexto, então para ele, ainda que ele esteja cansado, então para ele é mais fácil jogar. Ele está acostumado com toda aquela dinâmica, certo? Do jogo, do campo de futebol, da atmosfera da torcida. Ele, naquele jogo em particular, lá pro final do segundo tempo, ele está mais concentrado, ainda que esteja muito cansado. Agora, se você coloca lá um cara que está muito desconcentrado, que já está com sangue frio, que estava assistindo o jogo, talvez ele não vá muito bem, certo? Toda regra tem uma exceção, mas o que eu estou querendo dizer é que é importante que você esteja dentro do contexto daquela realidade e não numa realidade paralela, que é o que a gente pode colocar de mera teoria. É aquela velha diferença entre teoria e prática que todos nós conhecemos, né? Então ele vai bater bastante nessa tecla quando vai falar dos direitos
do iluminismo, que é muito bonito, né, no papel, chega a ser até perfeito, mas o problema está justamente nessa suposta perfeição, porque se é perfeito no papel, com certeza na prática não será, a gente vai ver isso. Bom, e no Burke, a gente pode fazer uma leitura que se adapte ao ponto de vista, tá, de determinado leitor. Às vezes ele parece ser mais liberal, às vezes ele parece ser mais conservador. Isso assim é bem intrigante, né, no caso dele, justamente por conta dessa flexibilidade na ação, tá? Isso é tão verdade que a recepção do Burke no Brasil, ela foi muito particularizada, se a gente for ver, né, dentro do contexto em que foi introduzida. Então, isso faz a gente até lembrar daquele princípio de exegese de um texto. Quer dizer, um prévio reconhecimento dos possíveis anacronismos. Quando você tem essa noção, até uma disciplina, né, do historiador, essa noção de que você inicialmente já tem que de antemão reconhecer os possíveis anacronismos que você pode fazer em vista de autores de determinada época. Isso facilita o entendimento desse autor em si, até porque você vai começar a tentar se esforçar a pensar da maneira da época dele, do contexto dele, do lugar onde ele estava, da condição política, social em que ele vivia. Isso tudo é fundamental. E o Burke, se a gente for ver, ele vivia num mundo onde a aristocracia era privilegiada, já era, no caso da Inglaterra, né, já era liberal, e se abria para a classe média. Então, era totalmente diferente, por exemplo, do contexto da França, revolucionária, né, por conta da influência dos jacobinos. Você imagina um manuscrito do Burke nas mãos dos reacionários da França. Porque a ideia deles é o que? Vamos tentar vencer esse conceito de revolução fazendo voltar ao velho regime. Só que o Burke é um cara que estava dentro de um contexto totalmente diferente. O Burke estava num contexto de um regime liberal. Então, obviamente, ele era contra os revolucionários da França. A gente vai explicar mais isso aqui com esse gráfico aqui. No entanto, ele não era a favor do antigo regime. Uma coisa, outra coisa é outra coisa, certo? Então isso pode confundir bastante, né? E as pessoas podem interpretar o autor de uma maneira incorreta. Isso geralmente acontece, tá? No Brasil, na época de colônia, né, aquele Brasil colonial, o Burke ele começa a ser repassado para os tupiniquins. Então, é importante a gente reconhecer que isso gerou, sem dúvida nenhuma, uma certa adaptação das ideias de um cara que vivia num país liberal para um país colônia, né? Que era um contexto totalmente diferente. Então, isso nos faz entender um princípio que a gente abstrai da própria obra do Burke. Quer dizer, uma ideia boa, dentro de um determinado contexto, ela pode se tornar má se for levada a outro contexto de uma maneira repentina. A definição do termo contexto denota o que a gente pode chamar de orgânico. Essa basicamente era a ideia do Burke. Então, nessa analogia do corpo para com a sociedade, a gente pode dizer que sim, é possível você transportar uma ideia ou transplantar um órgão de um organismo para o outro, certo? Mas isso exige uma avaliação de adaptatividade, um extremismo pontual que a gente pode colocar até milimétrico. A cirurgia tem que ser muito bem feita para que isso aconteça. E o que acontecia na França era o total oposto disso. Era apenas uma grande grosseiria em nome de uma sofisticação iluminista via Rousseau, via os outros grandes iluminatis, entre aspas, né, os iluministas. Tá? Então, tudo bem. Obviamente que a gente toma essa comparação como muito hiperbólica, muito exagerada, só que ela denota a realidade em termos de ideias boas, porém estranhas dentro de um contexto alheio. Essa que é a questão. A comparação pode ser exagerada, mas ao mesmo tempo, sem dúvida nenhuma, a gente chega à conclusão de que há sim diferenças, ainda que não muito perceptíveis, entre uma nação e outra, por conta de um nivelamento temporal tão grande que fica até difícil da gente, basicamente, aí, compreender. Você precisa fazer um estudo, uma investigação muito apurada para compreender as raízes de uma determinada nação, de um determinado contexto. Quem dirá, então, de uma civilização, né? Então isso aí é muito importante salientar. Aqui no Brasil, então, um dos que mais foram influenciados pelo Burke, uma figura
muito esquecida, mas grandemente importante no Brasil Imperial, que é o Bernardo Pereira de Vasconcelos, tá? Que entendia essa dinâmica que foi repassada na obra do Burke, sendo, portanto, grandemente influenciado por ele, tá? Seja direta ou seja indiretamente. Então, para o Vasconcelos, ele percebia uma dimensão das circunstâncias que muitas vezes é negligenciada pelo conservador. Por exemplo, se a liberdade é ameaçada, o cara ele não vai ser um regressista efetivo, como eram denominados conservadores do Brasil Imperial, né, regressistas. Ele vai ser, na verdade, ou vai ter uma postura mais liberal, porque a liberdade é que está sendo ameaçada. Agora, se a sociedade beira a anarquia, aí é diferente. Aí sim ele vai agir como regressista. Então essa dimensão das circunstâncias determinava, de certo modo, a postura do indivíduo diante daquela ocasião. Justamente porque o que ele queria avaliar ali era isso. Era o mal menor. Qual que é o mal menor que eu vou escolher aqui para que o bem seja feito, né? A gente vai procurar fazer o bem no máximo possível. Então, a melhor atitude é analisar a realidade das coisas que realmente estão acontecendo na nossa frente, no nosso contexto efetivo. Tá? Inclusive, se você for ver o Bernardo Pereira de Vasconcelos, assim como o José de Alencar, que eu vou citar agora também, eram escravagistas. Apesar que há uma polêmica ali, até que ponto eles eram escravagistas, mas o fato é que isso não era incomum. Por isso que eu falei da questão do anacronismo, né? Vamos tomar cuidado, porque na mentalidade daquelas pessoas deste período aqui, ser escravagista não era uma coisa absurda como é para nós hoje. Tá? No entanto, eles foram pessoas importantes, foram pessoas que realmente tiveram peso muito grande, né, na sociedade, principalmente Vasconcelos, né, em termos de literatura, o José de Alencar. Então, o José de Alencar, ele pensava num conservadorismo onde a sociedade era entregue mais a si própria, sem esse enfoque, esse destaque do estatismo. É interessante notar que o conservadorismo do José de Alencar, ele era contra o conservadorismo estatista. E para ser contra esse conservadorismo estatista, ele tinha que agir como um liberal, em via de defender o conservadorismo da sociedade quanto tradição, para deixar que ela, de certo modo, digamos assim, se construísse a si mesma sem essa dependência artificial do Estado. Isso é extremamente interessante. Então, José de Alencar se aproxima muito das ideias do Burke. Outros pensadores também brasileiros que tiveram essa influência do nosso irlandês aqui foi o Eduardo Prado, o Rui Barbosa, o Joaquim Nabuco. No caso do Rui Barbosa, ele, na palestra que o próprio autor fala, né, que o Rui Barbosa não era conservador, a gente reconhece isso, mas ele gostava muito do Burke e citava muito o Burke. É bom enfatizar isso. Porque o Burke ele não tem só uma faceta conservadora, reacionária. Como eu falei, já estou aqui enfatizando demais até a questão, né? Desculpe pela redundância, tá? Mas é importante destacar esse ponto. O Burke, ele não tinha apenas uma faceta reacionária. O Burke também tinha contextos onde ele achava que era melhor ser liberal. E o Rui Barbosa, no final, né, muito mais tarde da vida dele, ele se colocou como conservador por conta das ameaças do jacobinismo aqui no Brasil. Mas, no fundo, ele não era um conservador efetivo. Já o Joaquim Nabuco, ele foi liberal, ele foi abolicionista, mas ele acreditava que defender a monarquia refletiria na maneira de como o Brasil lidaria com o seu contexto e como a gente alcançaria um Estado de direito efetivo. E para ele o caminho mais fácil era defender a monarquia, porque através disso, com o passar do tempo, essas transformações inevitavelmente ocorreriam. Se a gente partisse por uma postura revolucionária, calcada apenas numa ideologia profundamente radical, profundamente, aquele termo que é utilizado para os judeus revolucionários, que são os zelotes, se tivesse apenas uma postura nessa prescrição, puramente rebelde e revolucionária, você não alcançaria nada, só alcançaria a destruição. Né? E para finalizar essa parte aqui, diferente do que o FHC diz, eu tenho um artigo do Fernando Henrique Cardoso, você pode procurar na internet, onde ele fala que esses autores aqui citados sequer conheciam ou leram, conhecer podia conhecer, mas eles provavelmente não leram Edmund Burke, eles na verdade eram os atrasados e tal. E ele apela aí para alguns historiadores, como o Sérgio Buarque de Holanda e tantos outros, para falar isso. Mas quando a gente vai
avaliar a coisa mais profundamente, isso aqui eu estou simplesmente repetindo as palavras do palestrante, tá ok? Ele vai dizer que não é assim, que o fato é que esses autores leram sim o Burke, conheceram a obra dele e repensaram a obra dele. Então isso é muito interessante. Mais detalhes você acompanha aí no vídeo que eu apresentei para vocês das realizações, tá? Agora vamos trabalhar um pouquinho a obra do Burke. Primeiro começando aí, de certo modo, numa pequena biografia do autor, tá? Então ele nasceu em Dublin, na Irlanda, em 1729. O Burke teve uma educação protestante, enquanto a sua irmã, Juliana, cresceu católica. Ele começou como advogado, mas logo largou a carreira de direito para se tornar escritor, ok? Em 1756 ele publicou uma obra chamada Vindication of Natural Society, uma sátira das visões religiosas do líder Tory Lord, que era um líder, se eu não me engano, de um outro partido. Depois a gente vai ver isso ainda. Pouco depois tornou-se secretário particular de um lord e o primeiro-ministro do partido chamado Whig. A gente vai falar um pouco desse partido aqui, porque o partido Whig era o partido onde o Burke se tornou um membro, se não me engano, o Partido Liberal. Bom, o Edmund Burke, desde a juventude dele, né, estava convencido de que a filosofia era um aprendizado útil para a política, e na década de 1750 ele escreveu ensaios notáveis sobre estética e as origens da sociedade atual, sociedade que ele conhecia. Ele atuou como parlamentar inglês em 1766 até 1794 e foi, como a gente falou aqui, um proeminente membro do partido Whig. Inclusive, como eu falei aqui, né, o partido mais liberal dos aristocratas da época. O Burke ele era simpático à causa da independência norte-americana, que iniciou uma revolução inteiramente justificada, e aí o Burke faz uma diferença óbvia entre a Revolução Americana e a Francesa. E em sua visão, posteriormente se envolveu no julgamento do impeachment de um determinado governador aqui, não vou entrar muito em detalhes. Ele continuou um crítico contundente da má administração colonial pelo resto da vida e ganhou respeito por ser a consciência do Império Britânico. É muito bonito isso, a consciência do Império Britânico. Bom, vamos então às ideias do Edmund Burke, para que o vídeo não fique muito longo, muito chateio. Em 1790, o Edmund Burke escreveu uma das primeiras e mais convincentes críticas da Revolução Francesa, iniciada um ano antes. Seu panfleto, intitulado Reflexões sobre a Revolução em França, sugeria que as paixões dos indivíduos não deveriam ser relevantes ao se fazer julgamentos políticos. Quando a Revolução começou, o Burke ele foi pego de surpresa, mas ainda não criticava essa Revolução Francesa abertamente. Ele ficou chocado com a ferocidade dos insurgentes, mas ele admirava seu espírito revolucionário. Os caras estão querendo mudar, estão ocorrendo coisas muito ruins lá, o regime atual da França não é bom, então, não sei, estou com o juízo suspenso por enquanto, como um bom cético que ele era, em termos políticos. Assim como admirava os revolucionários americanos em sua luta contra a coroa britânica, ele também não tinha por que não admirar, pelo menos inicialmente, os revolucionários franceses. Conforme Burke escrevia seu panfleto, a revolução se fortalecia. Faltava comida e sobravam rumores de que o rei e os aristocratas derrubariam o terceiro estado. Quer dizer, o povo rebelado. Okay? Os camponeses se levantaram contra os seus senhores, que temendo por sua vida, lhes concederam a liberdade por meio da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Ela afirmava que todo o povo tinha direitos naturais. Questão dos direitos humanos. A liberdade, propriedade, segurança e a resistência à opressão. No entanto, o rei se recusou a sancionar a declaração e no dia 5 de outubro de 1789, uma multidão de parisienses marchou até Versalhes para se juntar aos camponeses e obrigar o rei e sua família a voltarem a Paris. Quer dizer, para o Burke, esse evento passou dos limites. Isso provocou o seu escrito, né, seu panfleto crítico, o qual tem sido desde então a refutação clássica a potenciais revolucionários. O governo como organismo na visão do Burke, vamos lá. Bom, ele era, como a gente já falou, do partido Whig, membro de um
de um partido político britânico que defendia o progresso gradual da sociedade. De certo modo, você vê que era liberal, mas tinha uma pegada conservadora. Não tem problema de ter progresso, mas tem que ser prudente. Em contraste ao partido Tory, que lutava para manter o status quo e já era um conservadorismo exacerbado. O Burke defendia a emancipação dos católicos na Irlanda, também é uma questão, era bem polêmica na época, e na Índia, em relação à corrupta Companhia das Índias Orientais, né? Isso aí, na verdade, eram várias organizações com objetivos comerciais. Você tinha da Companhia Britânica, no caso, melhor dizendo, a Companhia Neerlandesa, a francesa, a sueca, enfim. Mas, diferentemente dos outros Whigs, ele achava que a continuidade do governo era algo sagrado. Então, ele tinha aí já um elemento conservador que ia além do conservadorismo defendido por aqueles liberais do partido. Em reflexões, ele defendeu que o governo é como um ser vivo, que a gente falou no comecinho aqui, né? Com um passado e um futuro. E não seria possível matar esse governo e reiniciá-lo do nada. Isso seria similar, aqui nas minhas palavras, como fazer um transplante de cabeça. Imagina como seria isso. E era o que, basicamente, os revolucionários franceses queriam fazer, né? O Burke compreendia o governo como um complexo organismo que cresce ao longo do tempo até chegar à sua forma sutil e viva de então, do presente. As nuances de seu ser político, desde o comportamento dos monarcas aos códigos de conduta herdados pelos aristocratas, se desenvolveram por gerações de forma tão elaborada que ninguém seria capaz de entender seu funcionamento. Então, o hábito do governo estava tão arraigado na classe dominante que ele disse que ela nem precisava pensar muito nisso, nessa questão do poder. Qualquer um que acreditasse que poderia usar seus poderes racionais, veja, para destruir a sociedade como ela é e construí-la de novo e melhor a partir do nada ou a partir do zero, tal como o pensador iluminista Jean-Jacques Rousseau, seria um tolo arrogante. E esse tolo arrogante era um grande crítico, inclusive, do Burke. Estou me referindo não a Rousseau, mas ao Karl Marx, que a gente vai citar aqui posteriormente. Bom, o Burke ele condenou em especial o conceito iluminista de direitos naturais. Eles poderiam ser muito bons na teoria, mas esse era o problema. Sua perfeição abstrata é seu defeito prático. Também para o Burke, um princípio teórico a um bem ou serviço não serviria para nada se não houvesse os meios para consegui-los. Não haveria um fim para aquilo que as pessoas pudessem tradicionalmente exigir como direitos efetivos. Na verdade, os direitos seriam simplesmente aquilo que as pessoas quisessem e seriam tarefa do governo mediar os desejos das pessoas. E isso redundaria, meus caros, em muitas intervenções. Algumas poderiam até querer restringir as vontades das outras. Uma regra fundamental de qualquer sociedade civil para o Burke seria que nenhum homem deve ser juiz em sua própria causa. Vocês vão entender isso, calma. Para viver uma sociedade livre e justa, o homem deveria abrir mão do seu direito de determinar muitas coisas que julgasse essenciais. Vamos entender isso ainda. Ao defender que as paixões individuais devem ser subjugadas, Burke ele queria dizer com isso que a sociedade deveria controlar a vontade selvagem do indivíduo para o bem dos outros. Se fosse permitido a todos se comportarem como quisessem, expressando cada paixão e capricho, o resultado seria o caos. De fato, não só os indivíduos, mas as massas como um todo deveriam ser limitadas por um poder vindo deles mesmos. Vocês estão entendendo isso aqui, né? O Burke ele não era a favor de um controle estatal. A ideia não era essa, a ideia era um comportamento adequado da sociedade por ela mesma. Acho que isso ficou bem claro aqui, tá? Não é libar os direitos de forma alguma, mas é tornar a convivência acessível. Porque se há desejos desenfreados que levam até caprichos, isso pode fazer com que aquela sociedade imploda por conta de um anarquismo egoístico, vamos dizer assim. Onde cada um quer o seu próprio direito e despreza o contrato cívico, né, os direitos do próprio coletivo. Então a ideia dele era, a sociedade se educa a si mesma, o governo não.
Agora, se a sociedade não educar a si mesma, e se gerar ali, de certo modo, guerras de minorias, desde gangues até uma suposta guerra civil, aí é necessária uma intervenção do governo, caso o governo esteja envolvido na guerra civil. Né? Quer dizer, no sentido de que um direito teórico, ele não é um bem acima daquilo que é um direito ocasionado pela prática. Tá? Então, não adianta você fazer, tem até o gráfico aqui, deixa eu mostrar para vocês, do livro, que é esse aqui do meio, tá? Só mostrar aqui para ficar claro a ideia. O Burke via a discussão de direitos abstratos como uma distração da tarefa principal do governo, que era fazer a mediação entre os desejos e as necessidades daqueles que ele governa. O governo não governa para um grupo, governa para todos, tá? Então, apesar de todos os homens terem o direito natural à comida e ao remédio, o que importa são os métodos de obtenção e gestão dessas coisas, e não a demagogia em ficar tocando na tecla dos direitos naturais. Era mais ou menos essa ideia. Porque o que importa, meus caros, é a realidade. Porque no papel é muito bonito você escrever uma sociedade perfeita, como a de Platão, ou como a suposta realidade de um comunismo marxista. Mas a realidade, ela não é igual àquela teoria. E a única forma de você conseguir fazer com que o mal menor seja efetivado em vista do bem maior é através disso aqui, tá? E não através disso aqui, tá certo? Sobre a questão agora de hábitos e costumes, o Burke ele era muito cético quanto aos direitos individuais, a gente já viu aqui, né? Defendendo em vez deles a tradição e o hábito. Ele via o governo como uma herança a ser levada em segurança até o futuro e fez distinção entre a Revolução Gloriosa Inglesa de 1688 e o conflito na França, que era muito diferente de fato. A Revolução Inglesa, que substituiu o rei James II, favorável aos católicos, pelos protestantes William e Mary, tinha a ver com a preservação do status quo contra um monarca voluntarioso. Então, a diferença era essa. Não com a fabricação de um novo governo, o que deixaria Burke tomado de desgosto e horror. Sobre a questão do preconceito, o Burke entendia essa questão, ou esse termo, como uma velha sabedoria capaz de produzir uma resposta automática nas emergências que deixavam um homem racional hesitante. Então é interessante notar como o Burke ele tem um ponto de vista muito sofisticado a respeito do que nós poderíamos chamar aí de certos termos enviesados na sociedade. Ah, ter preconceito sempre é errado. O Burke, como um bom filósofo aqui, um tanto cético, vai dizer que o preconceito ele tem sim o seu lado bom. E que isso, na verdade, é uma sabedoria que faz com que a gente se torne menos hesitante. Porque se ficar racionalizando tudo, você acaba perdendo aquele senso prático tão importante, até mesmo para a sobrevivência. Isso é importante para a sobrevivência do indivíduo, da família, do grupo, quem dirá do coletivo de uma sociedade inteira. Então, por isso que ele acreditava que o preconceito tinha esse lado fundamental para a sociedade em vista de ser aí apenas um subterfúgio dado aí e nivelado pelo tempo. Tá? É uma questão polêmica, entendo que hoje a sociedade abomina certos termos, mas eles têm que ser repensados à luz de uma compreensão profunda. Tá? Não é mero senso comum. Senão a gente vai cair em erros e anacronismos. Outra coisa, a Revolução de Burke. A previsão do Burke, tanto em relação ao terror na Revolução Francesa, que se deu entre 1793 e 1794, quanto a ascensão de Napoleão Bonaparte em 1799, garantiu-lhe uma reputação de visionário. Quer dizer, o Burke ele conseguiu prever essas coisas. Prever os genocídios que ocorreram na Revolução Francesa e a ascensão de Napoleão Bonaparte. Esses são elementos que realmente demonstram que ele não era nenhum neófito em termos de governo, né, em termos de avaliação política. Outra coisa que o Burke acreditava que a estabilidade social se apoiava na propriedade herdada, em especial as dos aristocratas agrários. Só esses ricos, donos de terras, tinham o poder, o interesse e a habilidade política, diria o Burke, para prevenir que a monarquia se excedesse.
Então, o Burke acreditava nesse equilíbrio entre monarcas e aristocratas para evitar os excessos desses monarcas, que poderia redundar aí numa tirania. Tá? As grandes extensões de terra que possuíam também servia de proteção natural para as propriedades menores ao seu redor. De qualquer forma, ele argumentava a redistribuição de poucos para muitos somente resultaria em ganhos incomparavelmente menores. É aquela questão do ponto de vista econômico. Ele não está olhando aqui o aspecto do igualitarismo no senso de perspectiva moral, como é o do socialismo. Ele está vendo aqui a questão num cronograma puramente econômico. A escola austríaca explica isso muito bem. Vocês podem procurar saber, para quem não tem muito entendimento sobre o assunto, Ludwig von Mises. Tem vídeos aqui sobre ele também. Apesar da derrota de Napoleão, as revoluções que sucederam por toda a Europa, muitos depois da morte de Burke, deram às suas ideias destaque entre os que temiam os levantes. A reivindicação de Burke em favor da continuidade do governo e da sociedade pareceu a muitos um refúgio de sanidade mental no mundo de loucos revolucionários. Porém, para Karl Marx, cita aqui no livro, ok? É o livro da política que eu estou lendo, esqueci de falar. Para Karl Marx, crítico das ideias do Burke sobre a propriedade, e muitos outros, né? Sua defesa da desigualdade era inaceitável. Ele lutou contra o desprezo pela tradição, o Edmund Burke, mas, de acordo com seus críticos, isso levava, por fim, à defesa de sociedades nas quais a maioria era mantida numa vida de servidão, sem perspectiva de melhora ou direito a voz quanto ao seu futuro. E eu volto a repetir aqui e enfatizar para você. Há uma diferença entre aqueles que encaram a realidade e buscam um mal menor, porque eles sabem que o mundo não é perfeito e nem pode ser, porque eles conhecem a natureza humana, dado o fato que eles fazem parte dela e olham para si mesmos. Diferente daqueles que simplesmente acreditam utopicamente que o mundo pode mudar, pode se tornar, se não perfeito, quase perfeito, e tentam mudar a sociedade com suas ideologias de gabinete, como ocorreu aqui com o senhor Karl Marx. E acabam caindo no que nós podemos chamar de demagogia. É o famoso cristianismo materialista, né? De que, bom, se Jesus não voltou, se Deus não cumpriu a palavra supostamente, então deixa o que a gente faz. E aí você tem os manifestos comunistas por todo o mundo. E antes disso você tinha ali os jacobinos, os russelianos, aqueles que tentavam modificar o mundo ao seu bel prazer, à sua imagem e semelhança, em vista de uma justiça que acabou ocasionando contraditoriamente genocídios, paradoxalmente genocídios, como você vê ali na Revolução Francesa. Para finalizar, eu tenho um outro texto aqui de um livro de História da Filosofia, onde o autor vai dizer o seguinte: os insatisfeitos tendem a bradar, não é minha culpa, é culpa da sociedade. Mas o significado da palavra sociedade não é inteiramente claro e tem mudado ao longo do tempo. No século XVIII, quando viveu o filósofo e político irlandês Edmund Burke, a Europa cada vez mais se mercantilizava e a ideia de que a sociedade é um contrato mútuo entre seus membros, como uma companhia mercantil, foi entendida facilmente. Contudo, esse ponto de vista implica que apenas as coisas materiais importam na vida. Burke tentou reequilibrar as coisas, ao lembrar que os seres humanos também enriquecem suas vidas por meio da ciência, da arte e da virtude, e que, embora seja realmente um contrato ou parceria, a sociedade não se ocupa apenas da economia ou daquilo que ela chama de vulgar existência animal. O homem é muito mais do que isso. O homem tem uma herança. A sociedade personifica o bem comum, nosso acordo em relação a costumes, normas e valores. Mas para Burke, sociedade, entre aspas, significa mais do que pessoas vivendo o agora. Ela também inclui nossos ancestrais e nossos descendentes. Além disso, como toda constituição política é parte do grande contrato primevo da sociedade eterna, o próprio Deus seria o fiador supremo da sociedade, ou seja, aquele que responde ou se obriga por outros, né, sendo Deus fiador aí, cósmico. A visão de Burke tem a doutrina do pecado original, a ideia de que nascemos pecadores, como seu núcleo central.
Ele demonstrou pouca simpatia por quem culpabiliza a sociedade pela própria conduta. Acabei de falar aqui do Karl Marx, hein? Da mesma maneira, rejeitou a ideia proposta por John Locke de que podemos ser aperfeiçoados pela educação. Outro iluminista, empirista, John Locke, de certo modo até mais liberal, bem diferente do Rousseau. Tem um vídeo aqui sobre Thomas Hobbes, John Locke e Jean-Jacques Rousseau. Assistam aí também para vocês terem uma síntese das ideias desses autores. John Locke, de que podemos ser aperfeiçoados pela educação, como se nascêssemos inocentes numa verdadeira tábula rasa, certo? E apenas precisássemos receber as influências corretas. O Kant já derrubou completamente essa ideia de que o homem nasce como tábula rasa. Isso aí realmente foi bem superado, né? Para Burke, a falibilidade do julgamento individual é a razão pela qual precisamos da tradição para nos dar o sentido moral de que precisamos. É aquilo que eu geralmente comento aqui no meu canal em alguns vídeos. Que o homem, o ser humano, precisa da dimensão do divino. Ou da dimensão do sagrado, melhor dizendo. Acho que é o termo melhor, né? A dimensão do sagrado é fundamental para o ser humano. Isso só se adquire com o tempo, meu caro. Não é uma coisa que é do dia para a noite. Não é se formando uma seita hoje, amanhã já tem milhares de seguidores. Isso aí acontece gradativamente. E não tem muito a ver com verdades objetivas, certo? Ou com a realidade em si mesma. Porque você sabe que existem variadas tradições, uma diferente da outra. Mas tem a ver com o nivelamento que dá essa dimensão para aquelas pessoas que vivem naquela sociedade. Porque elas precisam daquilo. Espero que você esteja entendendo. Porque, na verdade, é o que eu sempre digo, né? Para você ser conservador, senão necessariamente você tem que ser um religioso totalmente radicalizado, etc. e tal. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Tradição e mudança. Como a sociedade é uma estrutura orgânica com raízes se estendendo profundamente no passado, o Burke acreditava que sua organização política devia se desenvolver naturalmente ao longo do tempo. Ele refutava a ideia de mudanças políticas amplas ou abruptas em meio a esse processo natural. Por essa razão, opôs-se à Revolução Francesa de 1789. Deixa eu mudar aqui o computador. Prevendo seus riscos bem antes da execução do rei e do período do terror, a gente acabou de falar isso, né? Antes do Luís XVI, da Maria Antonieta lá morrerem, e de outras milhares, centenas de pessoas também perderem a vida na guilhotina, o Burke já avisava esse povo todo aí. Isso também o levou em diversas ocasiões a criticar Jean-Jacques Rousseau, cuja obra O Contrato Social argumentava que o contrato entre cidadãos e o Estado pode ser rompido a qualquer momento, dependendo da vontade do povo, ideia do Rousseau. Outro alvo regular de Burke foi o filósofo e cientista inglês Joseph Priestley, que aplaudiu, melhor dizendo, a Revolução Francesa e ridicularizou a ideia do pecado original. Para se acreditar que a natureza humana ela é má, você pode obter essa informação por dados meramente empíricos. Você não precisa acreditar na ideia do pecado original ou de Adão e Eva num pretenso paraíso. É uma coisa que querer ridicularizar, na verdade, a história que alguns tomam como mito em via de atacar a ideia é um argumento totalmente falacioso, né? Então já vê que esse Joseph Priestley era alguém que usava os estratagemas schopenhauerianos, embora Schopenhauer tivesse vindo depois, né? Apesar de seu ceticismo diante da moderna sociedade comercial, Burke foi grande defensor da propriedade privada e era otimista em relação ao mercado livre. Por essa razão, é com frequência saudado como pai do conservadorismo moderno, filosofia que valoriza tanto a liberdade econômica quanto a tradição. Hoje até os socialistas concordam com Burke que a propriedade privada é uma instituição social fundamental, né, depois da Guerra Fria, de todos os acontecimentos aí. Atualmente até os socialistas admitem isso. Da mesma maneira, filósofos ecologicamente comprometidos, aí a questão do livro que vai colocar aqui, né, compartilham de suas crenças nas obrigações de uma geração em relação à próxima, em sintonia com a agenda de criação de uma sociedade sustentável, e blá blá blá, aquela ideia lá do que existe um aquecimento global, que também é muito discutível. Mas enfim, é isso. Então, para a gente finalizar aqui, eu vou repassar as ideias do Burke em vista aqui desses diagramas, tá? Primeiro, o governo é uma invenção humana para supervisionar as necessidades das pessoas na sociedade. Segundo,
mas algumas necessidades e desejos conflitam com os de outras pessoas. O governo deve julgar entre desejos conflitantes para alcançar o resultado mais justo. E, por fim, as paixões individuais devem ser subjugadas às leis governamentais. Certo? Tem a ver com isso aqui. Ó. Quanto à sociedade ser um contrato. Os seres humanos têm necessidades materiais, científicas, artísticas e morais. Isso todos concordamos. Pelo menos quase todos. Eles não seguem, ou não conseguem, melhor dizendo, satisfazer todas as necessidades pelo próprio esforço. De fato, a gente precisa da ajuda de uns dos outros para satisfazer nossas necessidades. Devemos dar graças a Deus pelos motoristas de ônibus, pelos operadores de telemarketing, pelos lixeiros e por aí vai. Né? Você está entendendo o que eu estou falando? Se todo mundo fosse revolucionário, filho, não existiria sociedade. E aí recorrem aos hábitos e à religião de seus ancestrais sempre que possível. Ok? Isso aqui é fundamental, não só em termos de tradição, mas isso gera hábito e faz eco ao que eu tinha acabado de falar aqui, perspectiva do hábito do David Hume, que também era conservador. Inclusive, faço voz aqui à obra do David Hume chamado Padrão do Gosto. Vocês vão perceber o quanto o grande cético era também um grande conservador. Tá? Os hábitos são essenciais na vida em sociedade. Porque, como Burke via o mundo, ou como ele via o organismo, ele via a sociedade. Concordam em ajudar um ao outro, que é o melhor modo de satisfazer necessidades mútuas. Se a sociedade é, de fato, um contrato, e você não pode despir-se dessa organicidade em vista de uma suposta ideia de gabinete que você acha que é melhor do que o que foi nivelado pelo tempo. Em termos gerais, essa é basicamente a ideia do Burke. É muito mais que isso, ó, claro. E quando você vem aqui, a gente tem o resumo de tudo que foi dito até agora. Então, o Burke ele fez uma ótima crítica à ideologia da Revolução Francesa, manifesta em reflexões sobre a Revolução na França, sobre o comportamento de certas comunidades em Londres relativo a esse acontecimento. Ele fez uma crítica a certas comunidades que viviam lá, onde ele vivia, e que defendiam isso de uma maneira indiscriminada. Desde a época da publicação do referido ensaio, o Burke ele foi alvo tanto de detrações quanto de elogios. É o que acontece, cara, quando você incomoda, você, ao mesmo tempo que é elogiado, é detraído. Isso é um fato. Principalmente para gente que é mais conhecida. Então isso aqui inevitavelmente vai acontecer se você está incomodando mesmo. Tá? É considerado hoje um dos pais do conservadorismo político moderno. O Burke ele percebeu que aquela revolução não era do mesmo teor das que aconteceram na Inglaterra e nos Estados Unidos décadas antes. A Revolução Francesa era mais do que uma revolução política, era uma revolução de caráter total, e aí que mora o perigo. Ou seja, de rompimento brusco e violento com os antigos costumes e tradições. Quer dizer, você não queria acabar só com o regime opressor, ou com o tirano. Você, na verdade, estava com a intenção de acabar com a estrutura da realidade social que existia. As transformações políticas nos Estados Unidos e na Inglaterra objetivaram um retorno à ordem e ao equilíbrio político, certo? Na França, meu caro, o modelo tornou-se progressivamente radical, característica que impeliria, segundo Burke, esse país ao caos e à violência de proporções ainda maiores, que é totalmente diferente do que aconteceu, segundo Burke, nos Estados Unidos e na Inglaterra. Eu penso assim também. O que a Revolução Francesa promovia, segundo o pensador irlandês, era a minuciosa destruição da capacidade da imaginação moral, que só poderia ser aperfeiçoada na consciência prática, como nós dissemos aqui. A gente tem esse modelo de visão também, um pouco diferenciado, claro, porque é um autor diferente, no David Hume. Leiam de novo, repito, leiam lá o Padrão do Gosto. Eu tenho inclusive um vídeo sobre o Padrão do Gosto, estou esquecendo aqui, você pode assistir também. Tem pouco acesso esse vídeo aqui no meu canal, e é um puta de um conteúdo interessante. Bom, aqui algumas frases do Burke, né? O uso da força pode subjugar momentaneamente, mas não elimina a necessidade de subjugar novamente. Uma nação que precisa ser perpetuamente conquistada não está sendo governada, vamos combinar. E é aquela coisa, interesses e caprichos de minorias que ficam conflitando uma com a outra, certo?
não permitem que haja uma progressão efetiva na sociedade que possa melhorar a condição daquele indivíduo que está inserido naquela minoria. Então a minoria se torna opressor da minoria ainda menor, acusando o governo de seu grande opressor. E lembrando que o Burke não era um estatista, mas um indivíduo flexível às circunstâncias relativas aí ao governo, à sociedade. Às vezes precisa ser mais estatizante. Se tivermos despencando uma anarquia, sim. Às vezes precisa ter mais liberdade do que tudo. Um Estado realmente minarquista. Bom, se a liberdade estiver sendo ameaçada, sim. Está sacando o que eu estou explicando aqui, né? Diferenças entre Burke e Rousseau. Enquanto Rousseau manteve uma visão romântica da natureza humana e uma linha política progressista, Burke possuía uma compreensão tradicional da natureza humana, calcada na tradição cristã e uma perspectiva política terminantemente conservadora. Veja, quero que você entenda isso fundamentalmente. O Rousseau, ele também era cristão, de certo modo. Só que, e aí entra a questão, não é o fato de você ser ou não religioso. A questão é avaliar as ideias substanciais dos dois autores e verificar o que realmente funciona e o que realmente não funciona em um mundo real. Tá ok? Essa que é a questão. Burke condena o direito iluminista. É o que eu já tinha falado, né? Tais direitos poderiam ser muito bons, né? Ninguém está negando que é uma coisa bonita, de fato. Mas esse era o problema. Sua perfeição abstrata é seu defeito prático. É muito bonito, beleza. Você vem aqui, né? Os direitos das paixões individuais, os direitos e caprichos humanos individuais são muito bonitos. Só que eles devem ser subjugados às leis governamentais, não é porque o Burke queria eliminar o direito da minoria de forma alguma. É porque ele queria o mal menor. Espero que isso entre na cachola desse pessoal socialista. O cara, ele não está querendo libar as pessoas de ter liberdade. O que ele está dizendo é, não tem jeito. Na contingência, você tem que optar por um mal menor, porque esse mundo não é perfeito, gente. Simples. Volte-se aqui. Você tem a imagem interessante essa daqui, né? Deixa eu só mostrar melhor. Essa imagem aqui, ó. John Bull é tentado pelo diabo na árvore da liberdade, simbolizando o pavor do zelo revolucionário francês que se espalhou para a Inglaterra no período em que Burke escrevia. Aí é o diabo tentando os caras, né, com a árvore da liberdade. Bem sacado. Bom, a questão dos hábitos e preconceitos, só vou repetir aqui para finalizar. Por um ceticismo dos direitos individuais no sentido da exacerbação dos caprichos, Burke valorizava mais a tradição e o hábito. Entendia os preconceitos como uma velha sabedoria capaz de produzir uma resposta automática nas emergências que deixariam um homem racional hesitante. Ignorar as tradições implica em que os homens entrem em rixas políticas como o parâmetro apenas do racionalismo de lógica puramente intrínseca. Eu falei de lógica intrínseca em um vídeo anterior sobre será mesmo que a lógica explica tudo? Porque se a lógica realmente explica tudo, não é esse o título é quando a lógica não explica a realidade, uma coisa assim. O que eu quero dizer com esse vídeo? Vocês podem assistir lá também para entender. É de que não basta você ser racionalista. O racionalismo em si não vai elevar a sociedade. A sociedade é elevada através da sabedoria, não só da inteligência analítica. E a sabedoria, ela envolve, volto a repetir aqui, desculpa, vou ser redundante, porque tem gente que não entende. Ela envolve os 4 discursos aristotélicos que o Olavo sempre fala. A questão da poesia, a questão da dialética, a questão da retórica, a questão da analítica lógica. A lógica faz parte, mas ela não é única. Em termos poéticos, é óbvio que você precisa ter uma tradição envolta nisso tudo, para trazer certa profundidade naquele indivíduo, porque ele tem que se identificar em algum lugar. Se você destrói o lugar onde ele se identifica, ele se torna um nada, assim como um nada que foi tornado aquela tradição, uma vez destruída. Espero que você esteja sacando isso. E aí, para finalizar, é considerado o pai do conservadorismo moderno, que valoriza tanto a tradição quanto a liberdade econômica. Então, gente, são ideias preliminares do político, filósofo, teórico e orador Edmund Burke.
Espero que vocês tenham gostado da ideia. É só algo preliminar. Sem dúvida nenhuma, quando eu for aprendendo mais sobre o autor, ler mais livros sobre ele, sem dúvida vou fazer novos vídeos para a gente compreender mais coisas. Então, fico por aqui. Um grande abraço a todos e até próximos vídeos. Se você gostou, curte aí, compartilha e é isso. Se não está inscrito, se inscreva. Grande abraço, tchau.